Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos nessa sala. Mais uma vez, o Sindosfio, em parceria com a Hospitalar, está aqui novamente nessa rugby hospitalar, apresentando mais um tema de interesse aí para todos aqueles que atuam na área de gestão de recursos humanos e também no segmento de prestação de serviços. Hoje nós vamos falar sobre fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho e uma metodologia de avaliação, onde, na realidade, trago aqui para participar desse evento o professor Odair Fantoni, que já é parceiro do hospital, do Sindicato das Santas Casas já há alguns anos, e hoje trabalha numa parte comercial com um software que eu tenho visto ele com bons olhos para que possa auxiliar muito nas regras que são definidas hoje pela NR1. Então é sobre isso que nós vamos bater um papo hoje com o professor Odair. Queria desde já agradecer a sua participação, Odair. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Edson. Bom, primeiramente quero agradecer ao Hospitalar, a você, doutor Edson, pelo convite, e ao Cindy Rossio, né, que sempre gera essas oportunidades aí de levar, né, e também de adquirir conhecimentos. É um prazer estar aqui e fico aí à disposição para essa troca de ideias. Muito bom. Queríamos já não podermos deixar de deixar aqui o nosso lembrete que no período de 15 a 17 de outubro, lá em São Pedro, nós vamos realizar o nosso nono congresso, voltado especificamente para a área de gestão de recursos humanos. O congresso já está disponível no nosso site www.sindosfio.com.br. Nós vamos ter lá a participação de mais de 300 pessoas. Já temos as palestras definidas, temos inúmeros prêmios que vamos lá estar disponibilizando a todos, smartphone, é, vários brindes que estão no site à disposição dos senhores, tá? Muito bem. Daí, hoje há uma grande preocupação do segmento econômico, quiçá seja ele de prestação de serviço de saúde ou não, com relação às modificações e às obrigações que vão ser inseridas com a norma regulamentadora número 1, né? Já é há algum tempo, quando houve aquelas questões voltadas a CIPA+, que há a necessidade de se fazer uma conscientização interna sobre as questões de assédio sexual, assédio social. Então, nós estamos vendo que a cada hora esse processo de conscientização e de respeito a essas regras estão sendo cobradas e cada vez mais de forma impositiva. Há a necessidade de se identificar como chegam essas denúncias, como elas são administradas, não se basta apenas colocar num caderno. Há hoje algumas situações que o próprio Ministério Público do Trabalho vem cobrando isso das instituições. Então, primeiramente, eu queria que você fizesse uma exposição rápida do que é esse canal de denúncia e por que que as empresas devem se preocupar com esse canal de denúncia para não ter essas preocupações a nível de passivo trabalhista, civil e até criminal. E depois nós vamos partir para o fato do que o seu produto oferece, né? E o que que ele pode agregar para esse processo de conscientização. Fique à vontade. Ok, bom, vamos primeiramente falar que são coisas assim distintas, mas que estão relacionadas. Canal de denúncia, ele foi trazido pela Lei 14.457, de 2022, e ele obriga, assim, que as empresas, eh eh, criem, né, ou disponibilizem aos trabalhadores um canal de denúncias, para toda forma de violência no âmbito do trabalho. Então aí nós falamos de assédio sexual, assédio moral, discriminação, agressões físicas, agressões verbais, né. E esse canal de denúncia ele tem que oferecer total anonimato. Então isso quer dizer que eu não posso, por exemplo, simplesmente, dizer que o meu canal de denúncia é o RH, ou então fale com a sua chefia, ou então disponibilizar um e-mail da própria empresa,
ou um link da própria empresa, que isso seria rastreável, né? Então não garante o anonimato, e é isso que muitas vezes o Ministério Público do Trabalho vem pegando no pé das empresas que agem nesse formato, né? A NR1, por sua vez, ela complementa essa parte de se evitar a violência e os assédios no âmbito do trabalho. Então, ela a NR1 obriga agora que as empresas façam uma avaliação dos ambientes, né, a fim de detectar fatores e riscos, principalmente os psicossociais, tá? E o que são esses fatores e riscos psicossociais? São justamente esses fatores que têm relação com a violência no âmbito do trabalho, tá? Então, eu tenho lá, por exemplo, a gestão ineficaz, eu tenho também o próprio assédio moral, o assédio sexual, algumas formas de violência, mas eu tenho também o tratamento entre os colegas, que pode não ser respeitoso, né? Não pode trazer algum malefício para o trabalhador. Então, essa parte da denúncia passa a ser apenas uma pequena parte no contexto maior da NR1 aí, que quando trata dos assuntos psicossociais do trabalho, tá? Ok? Bom, e aí nós temos duas ferramentas, né? Nós temos o canal de denúncias, que é o Reportite, né? Esse já há mais de 2 anos aí no mercado, né? Sendo utilizado inclusive por algumas entidades, né, no segmento. E agora nós estamos já na fase piloto, vamos dizer assim, do Data Analyzer, que é uma plataforma que ela oferece para as empresas a possibilidade de realizar avaliações, principalmente as psicossociais, né? Mas ela pode também trabalhar com todos os fatores de riscos ergonômicos, né? Metodologias para também medir outros fatores de riscos ergonômicos. E ali, nessa ferramenta, a empresa pode colocar a avaliação que ela entender seja melhor para a sua empresa. Então, ela pode, por exemplo, inserir o HSEIT, o COPSOC 2 ou 3, ela pode colocar o ITRA, que é uma metodologia brasileira, o PROART, que também é uma metodologia brasileira, aquelas entidades, que muitas entidades, por exemplo, também mantêm escolas, né? Pode colocar ali na plataforma o EACT Docente, que é uma metodologia voltada para avaliações psicossociais no ambiente de trabalho de professores, diretores, coordenadores, né, em escolas e universidades. Então, essa plataforma é a novidade aí da ABF, né, para auxiliar as empresas e entidades a fazerem as suas avaliações psicossociais e, obviamente, cumprir com as obrigações da NR1, que inserir essas informações tanto na análise ergonômica, né, do trabalho, como também no PGR e, obviamente, estender isso ao PGR, ou ao PCMSO. Muito bem. Eu só queria, manifestar a você que nós estamos ao vivo, não só para o estado de São Paulo, mas também para o Brasil, América Latina e inclusive outros países, do mundo, né? Até porque a Hospitalar atravessa essas áreas geográficas com bastante abrangência, até porque a Hospitalar é o terceiro evento de maior conhecimento de gestão de saúde do mundo. O primeiro fica em Dubai, o segundo na Alemanha e o terceiro no Brasil. Então, temos uma expectativa muito grande de estarmos nestas virtudes. O que eu pediria então para fazer, já estou vendo que já temos perguntas no chat, é, vamos primeiro fazer o que a gente chama na prática de teoria Jack o Estripador. Eu queria primeiramente que você explicasse para mim o primeiro software. O primeiro software serve para quem? Quem viesse hoje procurar o Odair
e dizer, Doir, eu fiquei sabendo que você fez uma palestra lá no Hospitalar, um software que ele propicia vantagens nas exigências da NR1. Me diga para mim, assim, de maneira resumida, 1, 2, 3, 4, 5, não sei se seria isso, para que serve, o que faz o software? Bom, o Reportit, primeiramente, né, é uma plataforma de denúncias, no âmbito do trabalho, mas também no âmbito de ESG. Então, a empresa pode, disponibilizar esse canal de denúncia, vai colocar o link no seu site. Qualquer informações vai cair na nossa plataforma e não ah, na base de dados da empresa, né? Por isso, o anonimato fica garantido. E ali, qualquer trabalhador da empresa pode fazer uma denúncia, por exemplo, de assédio sexual, assédio moral, outras formas de violência, né, como discriminação de raça, cor, de idade, de origem nacional, então, as mais diversas formas de denúncia. No âmbito de ESG também pode ser utilizado, e são denúncias que vão para áreas distintas, né? No âmbito do trabalho, óbvio, vai para RH, SESMIT, né? ESG geralmente vai lá para a área de compliance, essas coisas. Então, esse é o canal de denúncia, é o Reportit. Podemos auxiliar as empresas e entidades. E o Data Analyzer, tá? Que é um novo produto, inclusive desde já aí, nós estamos numa fase piloto desse produto, tá? Já temos aí algumas empresas trabalhando em fase piloto, mais ou menos aí por volta de levando, né, essas pesquisas, essas avaliações para mais ou menos 30.000 pessoas, né, 30.000 trabalhadores, mas ainda achamos pouco. Então, se alguma empresa, alguma entidade que está nos assistindo aí tiver interesse em participar desse projeto piloto, procure pela ABF, né? Procure por mim, que a gente terá o maior prazer aí de também colocar mais algumas entidades nessa fase piloto. E essa plataforma, então, o que ela permite? Fazer avaliações de fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Esse é o ponto principal. Utilizando qualquer metodologia existente. Então, por exemplo, hoje o que eu considero como uma das melhores metodologias é o COPSOC, tá? Nós já temos 3 versões do COPSOC, COPSOC 1, 2, mais recentemente o 3. O COPSOC foi criado em Copenhague, na Dinamarca, e hoje é utilizado em mais de 25 países, fazendo avaliações psicossociais de ambientes de trabalho. Você poderia É, explicar é, para mim o que quer dizer o COPSOP? o COPSOC Copenhague, é um instrumento de Copenhague de análise de fatores de riscos psicossociais. Em tese seria isso, né, a tradução. Bom, e aí, nessa utilização em mais de 25 países, ele acabou recebendo o apoio da OIT e da União Europeia também, tá? Mas não ficou somente na Europa. Hoje ele é utilizado no Canadá, é utilizado na Argentina, é utilizado no Chile, como também é utilizado no Brasil. No Brasil, o que nós temos validado, tá? A metodologia é o COPSOC 2, na versão curta, que são 40 questões, tá? E estamos agora em processo de validação da versão média do COPSOC 3, tá? Isso ainda vai levar alguns meses. Eu faço parte dos membros da equipe internacional do COPSOC, né, para o Brasil, e nós estamos validando a versão 3 em conjunto com alguns doutores e doutoras da Universidade de Lisboa, tá? Então, é um projeto unificado. Mas o COPSOC 2 já pode ser utilizado, inclusive a nossa plataforma Data Analyzer já sai com todas essas perguntas, né, para todas as empresas. Mas, além do COPSOC, a empresa, se ela quiser trabalhar, por exemplo, com o HSE-IT, que é uma metodologia criada na Inglaterra,
a empresa pode trabalhar. Se ela quiser trabalhar com o ProArt, que é uma metodologia criada dentro da Universidade de Brasília, ela pode trabalhar. Se ela quiser trabalhar também com o Intra, também pode trabalhar, tá? Também é uma metodologia criada aqui no Brasil pela doutora Ana Magnólio, tá? Então, são todas ferramentas muito boas, obviamente que algumas se aproximam mais do que a ISO 45003 determina, né, como sendo ok para se trabalhar em termos de fatores de risco psicossociais, e o próprio COPSOC também se aproxima mais da relação existente na nova lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, por isso que o COPSOC eu vejo que é mais interessante que as outras ferramentas. Então, qual é o objetivo da ferramenta? Uma vez que eu coloquei a base de trabalhadores na ferramenta, a própria pesquisa, por exemplo, o COPSOC 2, ela permite fazer o disparo para os trabalhadores, tá? Tanto por telefone como por e-mail. Os trabalhadores vão acessar, vão responder as perguntas, e nós já vamos identificar em cada posto de trabalho, em cada departamento, para cada cargo, tá? Cada faixa etária, né? Para a questão de gênero, né? Ó, masculino, feminino, o perfil, né? Como é que estão as questões dos fatores de risco psicossociais nos ambientes de trabalho, levando em consideração todo esse conjunto de informações. Então, de repente, eu localizo lá que em um determinado posto de trabalho a gestão não está ok, ok? Ou então existe, olha, agressões verbais num determinado ambiente, de forma elevada, acentuada. Então a empresa tem que fazer um trabalho naquele ambiente X, tá? E assim por diante. Tá mudo, Desliguei doutor? aqui meu microfone, desculpa, Odair. Odair, me diz uma coisa, voltando de novo ao primeiro processo, tá? Eu quero dizer a ti, porque a gente tem várias pessoas participando desse chat, alguns têm habilidade para o tema que nós estamos falando e outros não. Estão mais interessados em saber o que que é para depois direcionar alguém para lhe procurar. Mas vamos lá. Esse software que você iniciou a sua fala, ele é disponibilizado nas instituições e ele faz uma gestão tanto do comitê de denúncia quanto faz relatórios. Me explica para mim, detalhadamente, se possível, o que que o software oferece para as instituições sem ser a metodologia. Bom, vamos lá. Reportite, que é o canal de denúncia, permite que qualquer colaborador, trabalhador, né, faça denúncia, tá? E essa denúncia já vai cair no comitê próprio. Então, se é uma denúncia no âmbito do trabalho, vai cair para os responsáveis pela denúncia no âmbito do trabalho. Se é uma denúncia relacionada às questões de ESG, vai cair lá na área de compliance, por exemplo. Além disso, dentro da própria ferramenta, ah, eu permito fazer a gestão da denúncia, que é uma questão obrigatória pela lei, tá? Eu não tenho hoje em dia simplesmente, recebo uma denúncia, olho, chamo a chefia, interajo lá com a chefia, olha, está acontecendo isso, tem que melhorar. Não, não é isso. Eu tenho que ter um começo, meio e fim, tá? Então, por exemplo, recebi uma denúncia de assédio moral. Eu tenho que chamar as pessoas envolvidas, eu tenho que abrir um inquérito administrativo, fazer uma apuração, tá? E, se for o caso, fazer a punição dos responsáveis, tá ok? E esse passo a passo eu tenho que detalhar, eu tenho que armazenar essas informações, porque se eu receber Ministério Público do Trabalho, ou se eu receber o Ministério do Trabalho, né, eles vão querer saber qual foi o andamento de cada uma das denúncias até o seu desfecho final, que pode ser uma punição dos responsáveis, mas pode ser também um arquivamento por falta de provas, de alguma coisa, tá? Mas o importante é que eu dê esse direcionamento na denúncia e isso tudo fica armazenado. Então, esse, vamos dizer,
é um software de gerenciamento de denúncia. Além disso, no próprio sistema, ele traz, um treinamento sobre violência e assédio no âmbito do trabalho, que entra a parte de discriminação, tudo isso. E esse treinamento também é obrigatório, de acordo tanto com a Lei 14.457, como em relação à própria NR1 também dá essa obrigatoriedade. Então, anualmente, eu tenho que fazer o treinamento de todos os colaboradores. E a plataforma Reportite, por enquanto estamos falando do Reportite, permite também, que todos os trabalhadores via app, via o celular, né, ou via computador, assista ao treinamento, né, responda lá um questionário, se ele tiver uma nota mínima, que a empresa define, ele é aprovado, já emite o certificado e esse certificado já fica registrado que foi emitido, que foi assinado em tal data, para o SESMIT. Então já cumpre toda a obrigatoriedade também desse treinamento anual, tá ok? Tempo leva para implantar esse software dentro de uma empresa? Geralmente é algo em torno de, dependendo do porte da empresa, mas entre 1 e 2 meses, no máximo, Tá? tá? É, o Esse custo dele então é o custo dele é indexado a quê? é por empregado, mas para vocês terem uma ideia, o maior valor que nós temos hoje, né, é de R$ 1,20, tá? Por Mas empregado. dependendo da quantidade de empregados, esse valor vai abaixando, né, então nós temos empresa aí com 0,80, né, geralmente esse é o menor valor aí por empregado, tá. A parametrização do processo, ele pode seguir algumas linhas e algumas coisas que já foram construídas dentro do hospital, ou a parametrização, porque obviamente quando nós adquirimos um software, há necessidade de se fazer algumas padronizações ou parametrização da realidade da empresa. Esse software também possibilita essas parametrizações individuais? Sim, todo o desenho das rotinas, né, é a própria empresa em conjunto com a nossa equipe, né, que vai desenhar. Então, por exemplo, a empresa vamos pegar uma empresa que tenha diversos hospitais, tá, diversas casas, estabelecimentos, tá. Muitas vezes ela vai ter que ter mais de um comitê, né, pra tratar as denúncias de violência e assédio no âmbito do trabalho. Então pode ser que ela queira um comitê, para cada casa, para cada estabelecimento. Pode ser feito? Pode. Se ela quiser, por exemplo, também, eu quero que tenha só 3 tipos de denúncia: assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência. Pode? Pode. Nessa outras formas de violência ela quer abrir, ela quer discriminação de raça, discriminação de cor, discriminação de idade, discriminação de gênero, discriminação de origem nacional? Pode, pode. Tudo é, adaptável ao que a empresa deseja, tá. Eh, e ela também pode até mesmo, por exemplo, direcionar algumas coisas para a CIPA. Então, por exemplo, pela lei, a CIPA deve palpitar nas questões relacionadas a assédios e outras formas de violência. Então, por exemplo, nós disponibilizamos, no sistema, um dashboard, tá, onde eu posso disponibilizar para a CIPA, para o pessoal da CIPA, pode até ser na figura do vice-presidente, presidente apenas, não importa, ou para todos os membros da CIPA. Como é que está a questão dos assédio e violência? Isso por departamento, por estabelecimento, por empresa, tá? Por empresa, quando eu tenho um grupo econômico, óbvio, seria interessante, né? Mas eu posso também, levar esse conteúdo ao conhecimento da CIPA. Então veja só, eu não estou levando a denúncia para a CIPA, mas a quantidade de denúncias por tipo, para que a CIPA tome conhecimento e a CIPA faça um trabalho que exige a lei, que é o quê? De oferecer, de opinar, né, naquilo que a empresa deve fazer para se evitar os riscos presentes no ambiente. Então essa é a Ô, ferramenta Reportite, tá ok? ok.
Daí nós estamos recebendo algumas perguntas já, e daqui 5 minutinhos eu peço Hum, para que outros já possam também começar a inserir as suas perguntas, para que o professor Odair possa já começar a responder. Antes de eu passar para as respostas que estão aparecendo e as questões que estão aparecendo no chat, eu queria que você inicialmente também me dissesse, esse canal pode ser também pelo sindicato, as entidades que quiserem fazer parte dessa pesquisa, desse novo material que você está produzindo, como é que elas devem procurar ou a quem, onde procurar maiores informações para agregar esse processo de pesquisa? olha, eu vou passar, algumas informações até para vocês depois levarem ao conhecimento do pessoal, mas basicamente eles podem acessar os sites contatoanônimo.com.br, que esse trata é o site institucional do nosso canal de denúncias Reportite, tá. Então contatoanônimo.com.br. E o site psicossociais.com.br fala da nossa plataforma Data Analyzer, que é a plataforma voltada para fazer avaliações dos fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, basicamente, esses 2 sites. Agora, quem quiser também pode mandar um e-mail para ABF, A de amor, B de Brasil, F de fábrica, arroba abfgente.com.br, ou então no telefone 11 9 4507 7952, ok? Mas todas essas Você informações eu poderia, passo para vocês depois. você poderia repetir o telefone, por favor? Vamos lá. O telefone é 11 9 4507 7952. Ok. Vamos começar a responder algumas perguntas, depois, conforme o tempo, a gente já entra também em outras análises, professor. Estou aqui com a primeira indagação da senhora Viviane Milanda Freitas Pedro. Ela não diz qual é a entidade, mas ela coloca da seguinte forma: hoje na empresa temos um sistema do qual ela pode fazer a denúncia, anonimato, é válido o VMF ou precisa ser plataforma específica para denúncia? Então, ela tem que pensar o seguinte: se for um sistema externo, onde a denúncia caia e a empresa não tem a possibilidade de saber qual foi o IP que enviou, nenhuma forma de rastreio é válido. Do contrário, é perigoso ter algum tipo de problema, principalmente com o Ministério Público do Trabalho, tá. O senhor já teve Então, notícias aqui em São Paulo de denúncias do Ministério Público? várias denúncias. Muito E bom. o problema A maior Viviane ainda, a é Viviane ainda justamente complementa aqui, professor. Diz assim, ó, pergunta: o questionamento de avaliação de riscos psicossociais deve ser respondido exclusivamente pelos gestores ou também pode ou deve ser aplicado aos demais colaboradores? deve obrigatoriamente ser aplicado a todos os trabalhadores, tá. Eu até recomendo, que até mesmo os terceirizados e temporários, respondam e participem dessas avaliações, tá. Em avaliações também tem um detalhe, ela deve oferecer anonimato, então alguns cuidados na aplicação da avaliação. Por exemplo, ambiente com menos de 5 colaboradores deve ser agregado a outros ambientes, tá, para evitar a quebra desse anonimato, tá. Então aí se eu tenho um ambiente com 4 trabalhadores, obviamente que eu não posso olhar para a avaliação só dessas 4 pessoas, tá. Aí eu tenho que mais ou menos fazer um trabalho, olha, qual é o outro departamento mais ou menos similar a esse? E somar esses departamentos para trazer um resultado, tá ok? Eh, isso é uma questão. Outra coisa, para um resultado, esperável, né, em termos de ser favorável, né, na avaliação em si,
no mínimo 10 colaboradores, 10 trabalhadores, tá ok? É um outro ponto bacana em qualquer metodologia de avaliação de riscos psicossociais, tá ok? E a outra coisa que eu vejo, assim, eh, é interessante é que a avaliação só tem sentido se ela atingir, no mínimo, 60% da população de um determinado ambiente. Então, se num ambiente eu tenho 100 trabalhadores, tá, para aquela, para aquela pesquisa ser válida, né, para aquela avaliação ser válida, no mínimo 60 pessoas deveriam responder aquela avaliação, tá. Por isso que a recomendação OIT, recomendação também do Ministério do Trabalho, tá, já no guia que ele soltou, como é a orientação praticamente de todas essas metodologias existentes no mundo, é que desde o momento da escolha da avaliação, os trabalhadores sejam informados. E aqui no Brasil pode-se utilizar a CIPA para isso, tá. Então, olha, escolhemos essa avaliação por esse motivo, por isso, por aquilo, tal, tal. Saiu os resultados, também levar ao conhecimento dos trabalhadores, tá. E vai fazer uma determinada ação para reduzir, ou eliminar um determinado fator de risco psicossocial no ambiente do trabalho, levar essa informação. Então, todo o passo a passo, né, da avaliação psicossocial, principalmente, deve ser sempre compartilhada com os trabalhadores. Esse é um princípio que já vem da OIT, todas as metodologias, utilizam esses princípios, tá. E isso é o que faz com que a pesquisa realmente, seja satisfatória, né, que a avaliação seja satisfatória e gere bons resultados para a empresa, ok? Ela também está pedindo, não, aqui é a Dilmara, né? Vou te passar outra pergunta aqui. A Dilmar Hum. Oliveira Abreu poderia disponibilizar aqui no chat o nome de todas as ferramentas? Você pode falar para nós a ferramenta e eu peço para a assessoria que está nos dando aqui no hospitalar para colocar no chat. Pode pontuar aí cada uma, a gente digita aqui. A primeira qual Vou é? eu vou colocar aqui o COPSOC, deixa eu pôr direto, COPSOC, versão 2 e 3. Lembrando que a versão 3 ainda estamos, fazendo a validação para o Brasil, do COPSOC. A outra é HSE-IT. Temos também a ITRA. Temos a ProArt. Eh, EACT Docente, Ok, tá, para quem tem escolas. Essas são aí as ok. principais. Nós temos mais de 36, mas Bom, outras fora essas eu não recomendo muito, tá. E assim, na minha opinião, a melhor ferramenta realmente é o COPSOC, tá. É que mais se tá. A aproxima Viviane, daquilo que o Ministério do Trabalho deseja, o que o Ministério Público do Trabalho recomenda e também o que está mais alinhada tanto com a ISO 45003 como com a nova relação de doenças relacionadas ao trabalho. a Viviane Miranda Freitas ainda continua com mais uma pergunta. Após responder esses questionários, o fator de riscos tem que estar no PGRE? Doutor, travou aqui para mim, eu não sei se foi geral. Vamos lá. A Viviane, ela pergunta: após receber esses questionários, o fator de riscos tem que estar no PGR? Sim, a partir do momento que eu detectar um fator de risco, isso vai tanto para a análise ergonômica do trabalho, como também para o PGR, né, e isso vai fazer parte, obviamente, do PCMSO também, tá, ok? José Luiz Rodrigues, pelo que estou entendendo,
O foco da plataforma é apenas sobre assédio. Portanto, os fatores e riscos relacionados a transtornos mentais, peraí, pelo que estou entendendo, o foco de plataforma é apenas sobre assédio, portanto, os fatores e riscos relacionados aos transtornos mentais, correto? Ele está imaginando aqui que a plataforma só serve para transtornos mentais. Me parece que não é isso. Explica para Não. ele, por favor. Então voltando, Reportite, tá, que vocês vão ver lá no site contatoanônimo.com.br, trata de denúncias, né, e essas denúncias, entre elas, denúncia de assédio moral, assédio sexual, outras formas de violência, como discriminações diversas, né, agressões físicas e verbais, isso é uma coisa. Plataforma Data Analyzer é uma plataforma onde a empresa pode colocar qualquer uma dessas metodologias citadas para fazer avaliação de fatores e riscos psicossociais. Então, a partir daí, eu vou detectar se num ambiente tem lá os fatores que possa trazer dano à saúde mental dos trabalhadores. Então, obviamente, que se tiver ocorrendo assédios, né, no ambiente, isso pode causar dano à saúde mental dos trabalhadores que estão ali. Mas eu tenho também, por exemplo, uma coisa muito comum aí nos hospitais, né, na área de enfermagem, na área médica. Eu tenho lá os profissionais com uma alta carga emocional, né? Isso é um fator de risco, né? Essas metodologias, muitas delas também permite validar como é que isso está impactando nos trabalhadores, né? Então, aquela questão, o trabalhador tem contato ali com pessoas que estão nos seus últimos momentos de vida, com parentes de pessoas também que faleceram, né? Então, isso também é um peso, muitas vezes, para os trabalhadores. Então, como isso está impactando? Através de algumas metodologias, você também pode avaliar como é que isso está impactando em cada colaborador ou num determinado ambiente, né? Através das perguntas e respostas justamente desses questionários, dessas metodologias. Então, isso é uma segunda coisa. Essa plataforma, então, é o quê? Para medir os fatores de riscos do ambiente de trabalho que possam causar dano à saúde mental dos colaboradores. É isso. Essa também ela é indexada ao número de empregados? O Também, custo? também será indexada ao número de empregados. Não temos ainda um número definido, exato, e por isso que nesse projeto que a gente chama projeto piloto, a primeira avaliação não terá nenhum custo para a empresa ou para a entidade, tá? Então, nesse primeiro momento, trata-se de uma pesquisa científica para depois a validação desses instrumentos que vocês têm disponibilizando para o mercado. É isso, não? Na verdade, nem seria uma pesquisa científica, porque assim, os próprios instrumentos já são certificados cientificamente, que é uma exigência da NR1, tá? Do Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. O que nós estamos avaliando é a nossa ferramenta em si, tá? Com a aplicação, obviamente, todo produto novo no mercado, software, né? Corre o risco de ter um probleminha aqui, um probleminha ali. Então, esse piloto que a gente fala é justamente isso: acompanhar as empresas, fazendo essa avaliação e certificando de que todos os possíveis errinhos foram eliminados, ou se aparecer mais algum errinho e tal, a gente possa eliminar de imediato, tá bom? O José Luiz Rodrigues está perguntando aqui. A abrangência do inventário de risco é muito mais ampla, não apenas para riscos relacionados ao assédio. O treinamento também é restrito às lideranças. O treinamento também não é restrito às lideranças. Tem que ser suportado por um processo de comunicação organizacional alinhado ao propósito de governança e à governança corporativa, permeando todos os níveis da organização. Bom, e eu não entendi a pergunta, José Luiz, mas se é o questionamento, eu queria até ressaltar ao colega
a seguinte situação com o apoio também do Odair. É, toda e qualquer ferramenta, seja ela para a avaliar as questões de riscos psicossociais, ou de gestão de recursos humanos, ou outras ferramentas que venham tratar das questões de compliance, de governança corporativa, de comunicação organizacional, de clima organizacional, se não começar de baixo para cima, não funciona. Primeiramente, tem que ter uma conscientização de quem comanda a empresa para posteriormente ter sucesso, qualquer ferramenta que for introduzida. Então, a abrangência do inventário, ela é um dos processos do inquérito, é um dos processos a ser levantado. E uma outra coisa, e se eu não sei se o senhor também trabalha em hospital, mas em hospital a regra é a seguinte: regras de treinamento e de capacitação no ambiente de prestação de serviço válido por 30 dias. Depois de 30 dias, eu tenho que voltar novamente a fazer o treinamento, porque há uma questão de turnover, há uma questão de turnos de 24 horas, há uma questão de sensibilidade das pessoas, né? E hoje, o maior nível de afastamento por questões psicossociais hoje é da área de enfermagem. Pois não, Odair, concorda comigo ou tem que acrescentar algumas coisas? Sim, concordo. E veja só trazendo aí para a questão do assédio que ele cita na pergunta, né, o treinamento anual que nós disponibilizamos, ele tem uma versão para gestores, tá, e uma versão para os demais colaboradores. Então, até mesmo a capacitação dos gestores é reforçada, no sentido de que eles devem também buscar evitar formas de violência entre os seus comandados, tá. Então, a própria ferramenta nessa questão de treinamento já é muito abrangente e é para todos os trabalhadores, tá, desde a alta gestão até o os trabalhadores, vamos dizer, lá do chão de fábrica, né, ok? É exatamente isso. Essa questão de a utilização de softwares que eles possam fazer essas questões de análise psicossociais, ou, obviamente, diante da temática que nós estamos dizendo, que há fatores e riscos psicossociais no ambiente de trabalho, e é necessário se estabelecer algumas metodologias de estudos, se faz, obviamente, por questões óbvias, né? Manter um processo de gestão das informações, de quais as apurações e do que se fazer daqui para frente. Por quê? Se porventura, usando estas ferramentas ou estas metodologias, não for de uma maneira resolutiva ou de maneira acadêmica, dado a estes a oportunidade de uma resolução, não adianta nada esse custo. Concorda comigo, Odair? Concordo. E eu vou mais além, tá. Quando a gente fala de metodologias, no âmbito principalmente aí da ergonomia, tá. E quando a gente fala de ergonomia, não são só os psicossociais, mas eu tenho a ergonomia organizacional, eu tenho ambiental, eu tenho a de máquinas e equipamentos, né. Eh, Na parte ergonômica tem diversas metodologias. Nós estamos falando aqui, especificamente do da da me de metodologias para os fatores de riscos psicossociais, né. Mas a ferramenta também permite que eu coloque outras metodologias para trabalhar com outros fatores de risco, até mesmo fora dos ergonômicos, tá ok? Agora, para todas essas metodologias eu tenho que seguir, normativas dadas pela própria metodologia, tá ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de COPSOC, uma coisa é assim, é a tradução que eu tenho que fazer de uma forma oficial, né, eh, pra que ela possa ser utilizada em um outro país, tá ok? Então isso é parte de um processo científico, fazer essa tradução. Outra coisa, eu não posso, por exemplo, pegar uma versão lá em inglês ou uma versão lá de Portugal e aplicar aqui no Brasil, fazendo uma simples tradução. Não pode ser dessa forma. Então, por exemplo, a gente está vendo aí, algumas empresas se utilizando o COPSOC da versão portuguesa, tá, com a escrita portuguesa.
Isso não pode acontecer, tá? Isso invalida a aplicação daquela metodologia no Brasil, tá? Então, o que a gente recomenda? COPSOC, alguém vai utilizar a versão curta, vai utilizar a versão validada para o Brasil. Foi validada, por exemplo, com doutoras, né? Dentro da Universidade de São Carlos, tá ok? Então, já tem um instrumento validado. Tá? Então, assim, mesmo que não se utilize da plataforma Data Analyze, vai utilizar outras ferramentas, né, para fazer essa aplicação de metodologia, deve-se buscar a versão correta do COPSOC, tá? Versão curta 2, que foi validada dentro da Universidade de São Carlos. Tudo bem? É. A pergunta aqui da Priscila Pereira diz assim: pergunta: Olá, me chamo Priscila, representando o Hospital Alemão. Minha dúvida é: posso elaborar um laudo específico com resultados dessa análise e anexá-lo ao PGR como medida de controle e plano de ação? Ou todos os planos de ação apontados na metodologia de análise psicossociais devem ser obrigatoriamente ser descritos diretamente no PGR? Essa plataforma permite deixar? Então, ela tanto pode anexar ao PGR ou detalhar dentro do PGR, tá? A NR1 não traz a obrigatoriedade de deve ser assim ou deve ser assado. Aquilo que, por exemplo, vamos supor, eu apliquei no Data Analyze e o Data Analyze apontou o resultado. Isso pode ser tratado como um anexo dentro do PGR, tá? Obviamente que o PGR em si vai ter que fazer a, a indicação daquele anexo. Pode ser dessa forma, ok? O senhor está no mudo. Desculpa, eu estava no mudo. Outra pergunta aqui da Viviane, o daí. Poderia dar um exemplo de como colocamos essa informação de risco psicossocial no PGR? Como qualquer outro fator de risco, tá? Você vai apontar o risco, você vai dizer qual é a origem, onde ele está presente, em que grau ele é representado naquele ambiente, quais são as ações e prazos para essas ações. Basicamente, tudo aquilo que a gente já faz com os outros riscos dentro do PGR ou dentro de anexos, né? Ok? A minha amiga Cleonice Maria Clementino dos Santos pergunta: sou enfermeira, Cleonice, como devemos fazer parte para participar desse projeto piloto? Eu acho que você me falou, mas vale a pena repetir, por favor. Quem quiser Então, participar do projeto, e, Na verdade, é a empresa que vai participar do projeto. Então, aí o sim, RH teria que fazer contato com a gente, tá? Para a gente combinar da empresa em si, da entidade em si, participar do projeto, aí o que ok? eu aconselharia a Cleonice seria a tua entidade fazer contato com a ABF, né? Para que Isso. seja incluso nesse trabalho e talvez a senhora possa ser indicada pela sua própria empresa ou participar desse projeto. O contato para fazer a inscrição nesse projeto pois não, Odair? Oi? Desculpa, doutor. O contato para fazer a inscrição nesse projeto da empresa, qual é? Então, tem que falar comigo, pode tanto entrar em contato no telefone 11 9 4507 7952 ou então no e-mail abf@abfgente.com.br. Acho que já foi Ok, disponibilizado aí no chat, né? ok. A Dilma Oliveira de Abreu, durante a análise dos indicadores, há a previsão de algum protocolo ou ferramenta que oriente as ações corretivas adaptadas ao perfil de cada unidade ou ambiente analisado? Então, a proposta da ferramenta é que, uma vez que eu faça a aplicação, já em conformidade com as tratativas direto com a entidade ou com a empresa, né, com os profissionais de SESMIT, né, é que a ferramenta já dê até mesmo os resultados em cada posto de trabalho, cada ambiente, cada departamento, cada setor, tá?
daquilo que vai constar no anexo ou no próprio PGR, que aí é cada empresa que vai decidir isso, né. Tá. José Luiz Rodrigues, ele indaga: o PGR é composto do inventário de riscos e do plano de ação, e também o GRO, o qual é a organização fará a gestão de riscos organizacionais. Portanto, esse é o caminho para a inclusão no PGR? Dentro do inventário de risco e de plano de ação, eu entendo que você tanto pode isso está direcionado exatamente dentro do PGR, mas também ser tratado como um anexo. Então aí vai ficar a critério de cada empresa, cada entidade fazer a sua opção, né, ok? Dentro desse aspecto, Daí, nós temos em alguns momentos, em algumas organizações, principalmente no meu segmento, que é o segmento filantrópico, a oportunidade de muitas vezes ter três atividades, três empregadores no mesmo espaço físico onde está se fazendo o levantamento. Há o empresário, desculpa, há o empregado seletista, há muitas vezes o terceirizado e muitas vezes o PJ. Tanto um como para o outro, a característica, ao meu ver, salvo o melhor juízo, é para todos aqueles que estão lá, sejam eles terceirizados ou não, o PJ, tá? É, óbvio que o custo para a parametrização, o custo para a aquisição da plataforma, provavelmente alguns vão ter dificuldades de ratear entre os três atores, né? Haveria uma dificuldade se não houver vamos dizer assim, a conscientização das três áreas ora mencionadas? Não sei se foi muito prolixo na questão. Então, uma coisa é a conscientização, né, que eu acho que deve ser para todos os atores, tá. Outra coisa é a obrigatoriedade da conscientização, se a gente for, observar a lei, ela fala em empregados, em trabalhadores, né, dentro da entidade. Então aí o conceito ficaria restrito àqueles que estão vinculados à CLT, né. Mas nesse conceito, também se eu tenho lá trabalhadores terceirizados, que são seletistas, né, esses também são obrigados a participar daquela ferramenta. Isso tanto na parte de canal de denúncias, treinamento sobre assédios e outras formas de violência no âmbito do trabalho, e também aqui na avaliação dos fatores de riscos psicossociais, eu tenho a obrigação de colocar as informações relacionadas aos empregados CLT, tá. Então, se eu quero deixar fora, os PJs, obviamente que é possível, não tem, perante a lei, a obrigação de se colocar esses profissionais numa avaliação. Agora, por outro lado, se eu quero também aproveitar e avaliar, né, como é que está na visão também desses outros profissionais, eu posso agregá-los ao processo, né. É uma questão realmente aí o que a empresa, pretende fazer com todas essas informações, né. Os riscos Dilmara, a gente deve lembrar que é para todo ser humano, então, independente de lei, muitas vezes seria interessante, todos estarem debaixo do mesmo guarda-chuva, né. a Dilmara coloca aqui: o sistema já atende a aplicabilidade em rede pública de saúde? Olha, eu não entendi o que ela quis dizer, mas se for em Ela alguma quer dizer, empresa pode falar. não, o que, pelo que eu entendi aqui, é o contrário do que você acabou de escrever. Qual você descrever? É, Se a aplicação dessas exigências são para ser elitista, para a rede pública, se houver ser elitista, sim. Se não houver ser elitista, não são aplicados. É o meu entendimento. Não sei se você isso, concorda. só que assim, vamos também pegar o seguinte, existem normas, né, dentro de, cada organismo público, tá. Então, por exemplo, Ah, existem leis específicas, por exemplo, para o governo federal, que é obrigado também a fazer toda uma avaliação, por exemplo, de Sim, 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 assédios, sim. discriminação. Então, assim, a ferramenta também poderia ser utilizado. Eu tenho uma prefeitura que
não tem norma nenhuma, não tem nada. Não tem necessidade. Agora, se aquela prefeitura tiver lá um seletista, ela já deveria fazer, já deveria cumprir a norma. Ah, se ela traz para dentro de casa terceiros, ou ela exige que esse terceiro faça por conta dele, ou então ela faça por conta desse terceiro. Utilize essas metodologias e plataformas para isso, né? Eu sempre vejo e recomendo, por exemplo, independente de um órgão público ter ou não uma legislação específica, né, de combate ao assédio, discriminação, outras formas de violência, seria muito interessante o órgão ter um canal de denúncia, fazer essas avaliações periódicas, porque nós estamos tratando com pessoas também, né? Ok? Dilmara, eu não sei se você é do nosso segmento filantrópico, mas eu queria até abordar você nesse ponto e todos aqueles que estão na sala para algumas características que nós temos. Nós temos hoje, atualmente, no segmento filantrópico, aquelas instituições qualificadas como organizações sociais de saúde, elas podem, em determinada situação de gestão de um equipamento, ela pode ter funcionário seletista, ela pode ter funcionários terceirizados e ela pode ter funcionários públicos, certo? Então, dentro desse cordel, o que acontece? Há um outro aspecto que a gente avalia na questão jurídica, que chama-se responsabilidade solidária, e elas devem abarcar tais situações. Não sei se fui muito prolixo, mas estou deixando essa dica para você. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. É, Bom, primeiramente, eu já, desde já, queria pedir para que o professor Odair colocasse aqui no chat, por gentileza, e pedir aí para a nossa assessoria novamente colocar o chat de contatos do professor Odair, por favor. Você pode novamente inserir, Odair, por gentileza? Sim, Pode faço já digitar aí no isso. chat, por favor. Vamos lá. Muito bem. Tá aí os contatos do professor Odair, ABF Gente e Gestão, telefone é 11 9 4507 7952. Tem aí também é, os links das suas personalidades jurídicas. Queria, desde já, agradecer imensamente a todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos prestigiar nessa rugby desta data. Obviamente, ela não teria o como ser feito se, porventura, o professor Odair não pudesse aqui colaborar com a sua dedicação e sapiência com relação ao tema. Temos uma parceria muito grande com a ABF no Sinosfil e, obviamente, não podemos deixar de forma nenhuma de parabenizar todos aqueles que estavam presentes e agradecer muito ao professor Odair por ter nos auxiliado hoje nessa temática, Odair. Muito obrigado mesmo pela sua grande colaboração, meu amigo. Doutor Edson, eu que agradeço, mais uma vez ao senhor, ao Cindy Rússio, à Hospitalar pelo convite, né? Sempre um prazer muito grande poder participar dos eventos, né? Eh, e também de levar aí um pouquinho de conteúdo ao pessoal. E assim, fico à inteira disposição para falar sobre avaliação psicossociais, sobre violência no âmbito do trabalho, tá? E principalmente quem tiver alguma dúvida sobre COPSOC, tá? Que é a metodologia que eu entendo ser a mais próxima, né, de atender todos os fatores de riscos psicossociais, fique à vontade, porque agora eu sou membro internacional, né, da equipe COPSOC, e no caso de dúvida, fiquem à disposição que a gente também pode ajudar, tá bom? Muito Muito obrigado, bom. então, a Queria todos. agradecer a todos mais uma vez, lembrando que daqui a 15 dias nós temos uma nova rugby. Fique atento aí todas as programações que vamos disponibilizar na rede, inclusive na hospitalar. Agradecendo a todos por mais esse prestígio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.